A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando aqui neste quarto trimestre de 2024 a revista da classe dos adultos que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? E este tema da nossa revista, irmãos, ele está embasado em Hebreus capítulo 10, no versículo de número 23. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 7, que tem como tema a promessa de um coração novo. E lembrando aos irmãos que as 6 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Promessas, amém? Então, se você perdeu alguma ou quer revisar alguma dessas lições, fique à vontade para estar aqui nesta playlist fazendo aí, menção, destas lições que nós estudamos anteriormente. A nossa lição de número 7, ela tem como texto áureo um texto que se encontra lá em Ezequiel, capítulo 36, no versículo de número 26, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém? A nossa verdade prática, ela tem como texto: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade, ou seja, voltado à palavra de Deus, que é o quê? O nosso manual de fé e de conduta, como nós estaremos estudando nos tópicos que abrange aqui a nossa lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe Romanos capítulo 2, do versículo 25 ao 29 e Jeremias capítulo 31, versículo 31 e ao 34, que diz assim, Romanos 2, 25, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nós estaremos estudando esse conceito aqui do apóstolo Paulo durante a lição de hoje. Jeremias capítulo 31, verso 31 ao 34, diz assim, Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que darei um concerto novo, ou seja, uma nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? A nossa leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje. Nós temos 3 objetivos para esta lição de hoje. O primeiro, conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Nós veremos que a Bíblia trata poucas vezes da palavra coração como órgão, como parte física do corpo, e muitas vezes, a maioria das vezes, se tratando do nosso interior, do homem interior. O segundo objetivo, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo, e o terceiro objetivo, elencar, ou seja, numerar as promessas para o coração novo.
nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. A pessoa que tem um coração, né, que recebe um novo coração de Cristo, né, através da regeneração, tem seu estilo de vida totalmente modificado. E este estilo de vida totalmente modificado, irmãos, nós podemos ver pelo comportamento, pelos comportamentos, né, pelas atitudes que são observadas pelas pessoas, né, que nos cercam. Então aqui fica a parte motivacional para a nossa lição de hoje. Caminhando para a parte de introdução, temos aqui que nos deparamos, né, com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e a guardá-lo, ou seja, isso durante a nossa vida. Nós nos deparamos, né, e na Bíblia também, e vou trazer um exemplo aqui aos irmãos, nós nos deparamos com um conselho onde nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque o coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. Aqui eu já gostaria de estar lendo com os irmãos um texto que se encontra lá em Provérbios, capítulo de número 4, melhor dizendo, né? E versículo 23, que diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? E a gente pode entender também assim os escapes da vida, né? Aquele que entrega o seu coração totalmente, ele perde o seu domínio próprio. Eu aprendi, né, com meu pai, uma pessoa que amo muito, uma situação de vida que eu passei, e ele disse para mim assim naquela época: meu filho, nós nunca devemos entregar o nosso coração totalmente, nós temos que ter a maior parte dele conosco, e aqui não, porque acrescentar agora, né, nesse entendimento espiritual, deixar ele na mão do Senhor. E olha o que Provérbios vem nos dizendo em Provérbios 4, 23, de tudo que nós temos que guardar, né, sobre tudo que se deve guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem o quê? As fontes para a vida, como nós acabamos de ler nesta parte introdutória, onde nós estaremos falando aqui sobre as promessas para o nosso coração, né? O tema desta lição de hoje, que tem 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o coração na perspectiva bíblica. O segundo tópico nós estaremos estudando sobre o coração de quem está em Deus. E no terceiro tópico, para o encerramento da nossa lição, estaremos falando sobre promessas para o coração. Como é sabedor dos irmãos, nós temos em cada tópico, né, os seus subtópicos. Normalmente 3, às vezes a revista traz 4 ou 2, mas normalmente 3 subtópicos. O primeiro subtópico do tópico de número 1 tem como tema o coração na Bíblia. Aqui, irmãos, ó, de modo geral, esta palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Como nós relatamos lá no início da aula, que raras vezes a Bíblia ela trata o coração como órgão. Por exemplo, lá em 2 Samuel 18,14, diz assim: então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Aqui, né, uma história muito triste, né, em relação à rebelião ali do filho contra o pai, mas aqui nesse sentido Joabe ali transpassa o coração, né, o órgão físico ali de Absalão. E um outro exemplo, 2 Reis capítulo 9, no verso de número 24, diz assim, ó: mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então, raras vezes aqui a Bíblia traz o coração como órgão físico. Nós estaremos tratando aqui como o homem interior, né? Coração ali como centro da vida, como nós acabamos de ler. Nós temos essa percepção lá em Hebreus capítulo 4, no verso de número 12, que diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é nesse conceito, né? Lembra lá na nossa parte motivacional, onde nós trouxemos ali que quem recebe esse novo coração é demonstrado pelo comportamento, pela atitude, e aqui, ó, em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, vemos aqui, ó, as intenções do
coração. Então, ó, é para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo o que faz parte da nossa alma e espírito. Amém? Caminhando para o segundo subtópico, temos como tema a circuncisão do coração. Aqui em Romanos capítulo 2, versos 25 e 29, onde nós já acabamos de fazer menção na leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança, como eu disse aos irmãos que íamos tratar deste texto. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, na nova aliança, ou aqui neste entendimento do Novo Testamento ali, o que atesta é não mais para a parte física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo que nos capacita a ser um seguidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sem essa circuncisão do coração, que agora é no coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o nosso Pai. Olha o que João diz em João capítulo 3, no verso de número 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, neste conceito aqui, a circuncisão agora, ela é dada no coração e não mais fisicamente aqui, como era ali, no conceito ali de Abraão. Aqui o terceiro subtópico, ele vem trazendo como tema um coração novo. Aqui podemos entender que essa nova aliança, esse novo concerto, não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração e poria essa lei no interior da pessoa. Olha o que diz Jeremias capítulo 31, no verso de número 33, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que nós já lemos aqui. Diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, pois depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Então, neste entendimento aqui ainda, podemos trazer aqui aos irmãos, para encerrarmos este subtópico de número 3, que diz assim, portanto, de maneira geral, a palavra coração, que nós estamos tratando aqui, como homem interior, se refere ao que está no interior do ser humano. E nós já frisamos também, Provérbios capítulo 4, no versículo de número 23, que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que vem ali as fontes para a vida. O resumo deste primeiro tópico, irmãos, ele diz assim, o coração se refere ao homem interior, para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Amém? Vamos caminhar agora para o tópico de número 2 e estarmos estudando o coração de quem está em Deus. E a nossa lição de hoje, irmãos, ela tem como palavra-chave, como os irmãos já devem ter percebido, coração. Amém? Então, o tópico de número 2, o primeiro subtópico diz assim, um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração, como nós já estudamos este conceito aqui em lições anteriores. Os irmãos podem ficar à vontade para estarem pesquisando este conceito. Nós já falamos sobre regeneração e nós já lemos também João capítulo 3, no versículo de número 3. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus, conforme Paulo nos escreve lá em Romanos, capítulo de número 8, verso 5 e verso de número 6. Vamos estar lendo aqui, Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E olha o verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Vamos caminhar para o segundo subtópico, que diz assim, um coração consciente, ou seja, nosso culto tem que ser o quê?
consciente. Nosso culto tem que ser o quê? Racional. Olha o que vamos aprender aqui, ó. Quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, como nós frisamos lá em um dos nossos objetivos para a lição de hoje, que é o nosso manual de fé e conduta, tem a capacidade de guardar o seu coração e o que se passa ao seu redor. A revista trouxe exemplo aqui de Maria, que quando todos estavam falando ali, a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 2, versos 18 e 19, que ela guardava aquelas coisas no coração dela. E aí, irmãos, ainda podemos aprender que de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, além de Romanos 12, versículo 2, muito conhecido, dos irmãos, sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, gostaria de estar lendo também Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9, que diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, aprender, receber e ouvir, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha, irmãos, aqui vejo até uma condicional, Tudo que nós recebemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, Tudo que nós vimos, em Jesus Cristo e ali, neste conceito aqui no apóstolo Paulo, que diz, que nós devemos olhar para ele, sermos imitadores dele como ele foi de Cristo. Tudo isso fazei, e o Deus de paz será conosco, amém? Podemos ainda agora caminhar para o subtópico de número 3, que diz assim, Deus vê o coração. Aqui, um texto muito conhecido, é ali na unção de Davi como rei, onde Deus manda ali Samuel na casa de Jessé, e ali passa ali os 3 irmãos ali com porte para ser rei, e aí Samuel ele olha e fala, acho que é um desses 3 aqui, e aí Deus fala para ele, olha Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o quê? Eu vejo o coração. E aqui nós vamos trazer também uns outros exemplos aos irmãos. O coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. A palavra de Deus também vai nos ensinar. Deus ele esquadrinha, ele sonda os nossos corações. Continuando aqui ainda, é o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Como já citei um exemplo aqui aos irmãos. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integridade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Quero também trazer um exemplo lá em Jeremias, capítulo de número 20, no verso de número 12, que diz assim, Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Ainda em outras versões diz assim, Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o pensamento e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Então, em umas versões traz aqui que Deus ele vê os rins, Em uma versão mais contemporânea, mais aqui atual, vamos dizer assim, ele vê os pensamentos. Amém? Então, aqui, irmãos, podemos concluir este subtópico de número 3, trazendo aos irmãos, assim quem foi regenerado e transformado contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Amém? Caminhando para o resumo deste tópico de número 2 aqui, nós temos que o coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, porque agora estaremos caminhando para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje, que diz assim,
promessas para o coração. Aqui também nós temos 3 subtópicos para estarmos aprendendo sobre este conceito. O primeiro subtópico tem como tema um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Eu me lembro, irmãos, que em 2008, quando eu fui fazer o vestibular para adentrar a faculdade, ali a graduação de engenharia, o tema da redação foi felicidade. E aí Deus me deu tanta graça ali, irmão, naquele momento ali, tudo seja para a honra e para a glória dele, que eu, dentro da palavra do Senhor, eu só tirei os textos bíblicos, né, as referências bíblicas, porque era um texto ali, né, uma redação, e eu falei de quão gostoso e de quão bom, né, é quando nós estamos com o nosso coração alegre. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o coração, né, ele formoseia, ele reflete, né, a condição que nós estamos, né, no nosso rosto. Então, ali eu tive essa oportunidade de escrever, né, de quão bom, de quão gostoso, né, de quão feliz nós estamos na presença do nosso Deus quando nós estamos com o nosso coração guardado nas mãos do Senhor. Aqui ainda, nós podemos trazer aos irmãos aqui que lá em Provérbios também, capítulo 17, no verso de número 22, diz assim, ó: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. E ainda podemos trazer a referência aqui, né, lá do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, no versículo 1 ao 9, a palavra do Senhor vem dizendo: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados. Essa palavra significa o quê? Mais do que felizes, né, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Caminhando agora então para a conclusão, né, deste primeiro subtópico, temos aqui, ó, a pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força, conforme, né, está escrito lá na parte final de Neemias capítulo 8, no verso de número 10, que diz assim, ó: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Caminhando para o segundo subtópico aqui, ó, temos um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Quero trazer aqui os irmãos também um texto lá de 1 João capítulo 4, no verso de número 8, que diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O autor da revista enfatizou, em minha opinião aqui, muito, mas muito relevante, o que? O amor é a essência do cristianismo. Por quê? Porque aquele que não ama não conhece a Deus. E por que não conhece a Deus? Porque Deus é amor. Amém? Continuando aqui ainda, o apóstolo Paulo, ele nos escreve lá em Romanos capítulo 5, no versículo de número 5, ó: e a esperança nos não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que palavra forte e bonita, consoladora aos nossos corações, ó. A esperança não traz confusão. Por quê? Porque o apóstolo Pedro vai dizer que a nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele não traz confusão, porquanto o amor que ele mesmo falou, que ele ia para o Pai, mas que ele ia deixar um Consolador. E este Consolador, ele derramou nos nossos corações, ó, o amor de Deus, né? Quando o Espírito Santo passou a fazer o que? Morada em nossa vida. Amém, irmãos? Então, esta palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. Paulo, ainda escrevendo aos Colossenses,
capítulo de número 3, no verso de número 14 e 15, ele vem dizendo assim, ó, e sobre tudo isto, revestivos de amor, ou seja, revestivos de Deus, revestivos de Jesus, revestivos do Espírito Santo, olha só, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aqui, irmãos, ó, dominem em vossos corações. Nós estamos tratando aqui desde o início que este termo coração na Bíblia, ele vai se referir ao quê? Ao homem interior, às nossas atitudes, nossos comportamentos, aquilo que Deus fez quando ele tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne, né? E revestiu este coração de carne, as nossas intenções, as nossas atitudes, com o seu Espírito Santo, amém? Caminhando para o subtópico de número 3, temos aqui, ó, o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso 21 e 22, diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, ou seja, é o amor, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. E aqui vamos entender pelo menos duas maneiras, né, duas aplicações para este penhor. O penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação. Nós estudamos na lição anterior que a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela foi uma obra completa. Ela trouxe tanto a salvação quanto que a cura para o nosso corpo físico e também para o nosso coração, para a nossa alma, que é o que nós estamos tratando na lição de hoje. Ainda um outro significado aqui para este penhor, ó, é a garantia de vitória para a igreja, conforme Paulo nos escreve lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, que diz assim, ó, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém? Então aqui, irmãos, ó, para nós concluirmos este segundo subtópico, nós temos o Espírito Santo é a maior garantia que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas para nós que somos a sua igreja. Amém? Caminhando para o resumo deste tópico de número 3, nós temos: Deus tem promessa de um coração novo, feliz, cheio do amor que é derramado pelo Espírito Santo. Amém? Olha que lição maravilhosa de aprendizagem para a nossa vida. Amém? Nós caminhamos agora para a conclusão da nossa aula de hoje, que vem dizendo assim, ó, nesta lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Também, ó, estudamos, ó, o quê? Que Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Um texto para embasar este final aqui, Jeremias capítulo 17, no verso de número 10, que diz assim, ó, eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz, aqui na Nova Tradução para os dias de hoje. Então aqui, irmãos, que Deus em Cristo Jesus continue falando ao vosso coração e que você possa ter aprendido junto conosco aqui, né, que de tudo quanto nós devemos guardar o nosso coração e colocá-lo onde? Nas mãos do nosso Senhor. Querendo Deus, estaremos estudando na próxima lição, terá como tema a promessa de paz. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, sua família, o seu trabalho e o seu ministério.